So today, a topic, the great test. E hoje o nosso tema é o grande teste. First of all, as we already said during the worship, it's all about love. E como nós já dissemos durante o tempo de louvor, é tudo sobre o amor. We are made in God's image Nós somos criados à imagem de Deus because He wanted us as people that also can love Him. porque Ele procura alguém, pessoas que o possam amar. Perfect love can only exist if we have a if we are total free in our decision. O amor perfeito só existe se nós formos totalmente livres de nossas decisões. Last week I talked to a man and he said, no, God cannot exist because there's so much cruelty in this world. E eu, a semana passada, falei com um homem que dizia, não, Deus não pode existir porque existe tanta crueldade no mundo. But to be honest, if we want to have a perfect love, Mas para ser sincero, se nós queremos um amor perfeito, we need to be perfectly free in our decision. precisamos de estar totalmente livres das nossas decisões. And when we are totally free in our decision, we can also do the total wrong things. E quando estamos totalmente livres para tomar as nossas decisões, também estamos totalmente livres para fazermos, tomar decisões erradas. And I only know that God has the possibility in eternity to bring things, to correct all these things, these awful things that happen to children and to people during the wars and everything. E eu sei que somente no céu Deus poderá reparar todas estas coisas más e erradas que aconteceram com as crianças na guerra e por aí fora. So it was God that gave us the paradise, and it was His plan that we live in this paradise together with Him as a friend. Foi a ideia de Deus de criar o paraíso e nos colocar e de termos a nós nesse lugar como amigos seus. And it was us that failed. It was Adam and Eve. They failed in this paradise. Mas fomos nós que falhamos. Foi Adão e Eva que falhou no paraíso. And now it's God again that gives us a second chance. E é Deus, uma vez mais, que nos dá uma segunda oportunidade. The devil wants to sell this place, earth, as there's paradise already. E o diabo é que nos quer vender esta ideia de que aqui a terra já é o paraíso. You don't need heaven anymore. Já não é necessário mais o céu. This is it. Está aqui. Try to make heaven on earth in your life. Tentar fazer com que o céu esteja aqui na nossa vida, aqui na terra. But we know it's not true. Mas sabemos que não é verdade. I want to read Hebrew 11:17 to 19. E eu quero ler o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 17 a 19. It refers to an Old Testament story. E refere-se a uma história do Velho Testamento. And here is just written in 2 verses. E aqui, em 2 versículos. By faith, Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. He who had embraced the promises was about to sacrifice his own one and only son, even though God has said to him, "It is through Isaac that your offspring will be reckoned." Abraham reasoned that God could even raise the dead, and so, in a manner of speaking, he did receive Isaac back from death. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu único filho. Sendo dito, em Isaac será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. So what did God do with Abraham? E então, o que é que Deus fez com Abraão? God knew that Abraham will be a very strong leader. Deus sabia que Abraão seria um líder muito poderoso. He has chosen him as a father of a nation. Foi escolhido para ser pai de multidões. And so he put extreme hard test on his life. E ele colocou texto bastante pesado na vida dele. He personally asked him to sacrifice his own son on an altar. Ele pessoalmente pediu que ele sacrificasse a ele o seu único filho sobre o altar. And Abraham did not understand this. E Abraão não entendeu isto. He probably thought this makes no sense. Ele se calhar pensou, isto não faz How sentido. does this God of love want me to do some
so stupid, strange things. Como é que este Deus de amor quer que eu faça algo tão insensato, sem estúpido? But he took a decision Mas ele tomou uma decisão above his emotions, acima das suas emoções. but he still had these emotions. Mas ele tinha na mesma as When he emoções. went up to this mountain with his son, Quando ele subia esse monte com o he seu had these filho, emotions on every step he walked up. a cada passo que ele dava, as emoções He estavam had lá. these emotions whenever he took a stick for the fire he needed. Porque em cada vez que ele tomava um pau para a lenha, ele tinha essas emoções. But he took a decision. Mas ele tomou uma decisão. He decided to trust in God. Mas ele decidiu confiar em Deus. And in the last moment, we know the story. E no momento final da nossa história. In the very last moment, he had already his knife in his hand. E ele, no último, ele tinha o cutelo na sua mão. God stopped him. E Deus o parou. But why? Mas porquê? Why did this happen? Porquê que isto aconteceu? God says he knows everything about us. A Bíblia diz que Deus conhece tudo a nosso respeito. But still, he wants to be 100% sure about our relationship to him. Ainda assim, Ele quer estar 100% seguro da nossa relação com Ele. And so God decided to test Abraham. E então Deus decidiu testar Abraão. And so is it written, by faith Abraham, when God tested him. E então por isso está escrito pela fé quando Ele foi provado. In Psalm 66, verse 10, we can read, E em Salmo 66, versículo 10, podemos ler: for you, God, tested us, you refined us like silver. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. For you, God, tested us, you refined us like silver. Pois tu, ó Deus, nos provaste e nos afinaste como se afina a prata. God is our creator. Deus é o nosso Criador. He is holy. Ele é santo. He wants the best for us. Ele quer o melhor para nós. And he wants our love for him. E Ele quer o nosso amor por Ele. In Ephesians 5, verse 27, E em livro de Efésios, capítulo 5, versículo 27. Ephesians 5, verse 27, Efésios 5, 27. we can read that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle of any such thing, but that it should be holy and without blemish. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. So this talks about the pride of Jesus, about us, about his church, that he wants to have a holy, a glorious church, a perfect church at the day of his wedding. E isto basicamente fala sobre o desejo de Deus, de Jesus em relação à sua igreja, à sua noiva, que ele procura uma noiva totalmente imaculada e irrepreensível para o seu casamento. But how can Jesus assure that his bride is without spots and wrinkle? Mas como é que ele pode garantir que a sua noiva esteja sem mancha, sem mácula? I know how. Eu sei como. Jesus tests his pride. Jesus prova a sua noiva. Like a couple, when they start dating to get to know each other first, Tal como um casal que nos primórdios, quando decidem namorar e se encontrar, they really want to check how much love does the other have for me. eles querem aferir sobre o amor do outro por ele. And then they get engaged in the next step. E o próximo passo é o noivado. Again, they want to test if they make a next step. Does this feeling, does this relationship, does this love continue? E eles mesmo assim depois querem dar no próximo passo, testar e afinar e aferir. Será que este amor continua, este sentimento um pelo outro? And after these two times of testing, the dating time and the engagement time, Então são dois momentos de prova no namoro e no noivado. then these two people have to take a decision E então estas duas pessoas têm de tomar uma decisão to get married. de poderem casar. And I believe that the lukewarm Christians will have to decide very soon
if they love the world more than Jesus. E eu creio que a igreja morna tem que decidir se ama mais o mundo do que a Cristo. I believe that this grey Christianity that is lukewarm, not hot or cold, that it will soon die out. Eu creio que esta forma morna de estar em breve irá desaparecer. And I see two tests that are tests of our time and that we're living in. E eu vejo duas provas, ou dois testes no tempo em que nós vivemos atualmente. And I believe that persecution is one test. E eu creio que a perseguição é um desses testes. But in fact, persecution often leads to a purer church and leads to a growth of the church. Mas frequentemente a perseguição leva a uma igreja mais pura, mais comprometida. I believe the hardest test for the church today, allowed by God, we know that God still rules the world and He allows things. Ainda assim, eu creio que sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, mas The hardest test for the church is wealth and prosperity. Mas o teste mais severo é a prosperidade e a riqueza. Because then people feel well. Quando as pessoas se sentem bem, They feel distracted, se sentem distraídas, they feel entertained, se sentem entretidas, they feel like it's all about their choices, elas sentem que é tudo sobre as suas escolhas, that they have a freedom in decision. que têm livre-arbítrio. Because we know when we are in conflicts, when we are in pain, when we are in diseases and sicknesses, we often cry out for God. Porque sabemos que clamamos a Deus quando estamos passando pela prova, pela dificuldade, por doenças. Challenges in life brings us closer to God. Os desafios na vida nos aproximam a Deus. And after Second World War in Germany, the churches were filled. E logo após a Segunda Guerra Mundial na Alemanha, as igrejas estavam lotadas. They were filled with people crying out for God. Estavam lotadas com pessoas clamando por Deus. But then probably the biggest test of the church started. Mas depois começou o maior teste para a igreja. After the Second World War, there was only a growth in wealth and prosperity. Após a Segunda Guerra, houve um crescimento de riqueza e de... And people became lukewarm. E aí as pessoas tornaram-se mornas. Churches became places we like to be because it's comfortable and nice people and nice things. As igrejas tornaram-se lugares onde as pessoas se sentem bem, porque têm coisas boas, pessoas porreiras. But they became powerless. Mas sem poder. And I believe that these splits, in Germany we say Spagat, where people put their legs out, a split to one and to the other side. So they stand in the world and enjoy the world, and they stand in the church and try to enjoy this church. They are over. This over soon. The splits, it will be over soon. E chegamos a um tempo onde as pessoas estão a espargata, com um pé usufruindo daquilo que é o mundo e querendo o melhor também daquilo que é da igreja. Mas eu creio que esse tempo vai acabar. The time that we can enjoy the worldly treasures and keep the ticket to heaven is over soon. O tempo em que nós podemos desfrutar do mundo e termos um bilhete para o céu, isso brevemente vai acabar. But why? Mas porquê? Because Jesus is testing his bride. Porque Jesus está provando e testando a sua noiva. He wants to make really sure that only the pure bride that really loves him comes to his big marriage party. Porque ele vai garantir que somente a noiva que o ama verdadeiramente estará na boda. And even in the Old Testament, in Deuteronomium 8 verse 2, E ainda no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, it says, "Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years, to humble and test you in order to know what is on your heart, whether or not you would keep his commands."
E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar e te provar para saber o que estava no teu coração, se guardarias os teus mandamentos ou não. So we know this is the story about the nation of Israel, E sabemos que isto é a história da nação de Israel, about God's chosen nation. sobre os judeus, a nação escolhida do Senhor. So God took 40 years to test them, E então Deus teve durante 40 anos a testá-los to know their hearts. para conhecer o seu coração. And we know how often they failed. E sabemos quão frequentemente falhavam. And we know how merciful God was with them. E também sabemos o quão misericordioso Deus foi com eles. And I believe now God is testing the Gentiles that became children of God. E eu também sei que agora Deus está provando os gentios que se tornaram filhos de And He Deus. even has more patience with us. E Ele ainda tem mais longanimidade connosco. Never have been so many Christians on this earth. Nunca houve tantos cristãos sobre a terra. And He takes now 80 years, the double the years. E Ele tomou agora 80 anos, o dobro dos anos. And He does the greatest test for His children. E Ele faz o maior teste para os seus filhos. So he might think, what if I give them a life that is better than a life that kings had 500 years ago? E se eles deram uma vida melhor do que os reis tinham há 500 anos atrás? When we go into our apartment, we open the water tap. We have warm water, we have cold water. Quando nós chegamos a casa, abrimos a torneira, temos água quente, água fria, We can drink it. podemos beber, When we go to toilet, podemos ir à casa de banho, we can flush it. podemos puxar água. When it's too cold, Quando está muito frio, we can turn the heating on. podemos aquecer a casa. When it's too warm, we turn on the air Quando está conditioning. muito quente, ligamos o ar-condicionado. When our clothes are smelling, Quando as nossas roupas estão a cheirar mal, we can wash it. podemos lavá-los. These are things that the kings didn't have hundreds of years ago. Isto são coisas muito simples que os reis não tinham há 500 anos atrás. We really live a very blessed life. Nós vivemos uma vida muito abençoada. And we have an extreme multitude of choices. E temos uma panóplia de escolhas. The king maybe had like some people that he could ask to entertain him. Se calhar o rei tinha algumas pessoas que ele podia pedir para entretê-lo. We have 40, 50 TV channels, Nós temos 40, 50 canais de 50 TV, radio channels, mais 50 de canais de rádio, thousands of YouTube websites. milhares de coisas no YouTube. We live like kings. Vivemos como reis. If I would test us, Se eu tivesse que nos testar, what would I give you where that I can really make sure that you love me? o que é que eu poderia fazer para ter a certeza de que tu me amarias? Would I make it hard for you, or would I make it very easy for you to go away? O que é que eu faria? Iria tornar a tua vida impossível ou fazia com que as coisas fossem fáceis? I probably would give a lot of entertainment, Se calhar, provavelmente daria muito entretenimento, a lot of food, muita comida, a lot of drugs, muitas drogas. all these things that you don't need me. Todas essas coisas que não ias precisar de mim. Because we know emergency and problems often throw us closer to God. Porque sabemos que a emergência e os problemas frequentemente aproximam as pessoas a Deus. Emergency teaches us praying. Todas essas coisas nos ensinam a orar. And I really believe that this is an extreme testing time for the Christians and their churches. E eu creio que isto é, de facto, um tempo de grande prova para os cristãos e as igrejas.
But Jesus really wants only the purified bride. He does not accept sprinkles. E Jesus apenas aceita e procura a noiva imaculada, ele não aceita rugas. And so he's testing his bride. E então está testando e provando a sua noiva. He's allowed to do it. É permitido fazê-lo. He knows the bride will be with him in heaven forever. Ele sabe que a sua noiva estará com ele para todo o sempre no céu. And so it's also a privilege to be tested. E então é um privilégio sermos testados. And the one that God wants to use the most, like Abraham, E aquele a quem Deus quer mais usar, tal como Abraão, he has tested him the hardest. e vai testá-lo da forma mais dura. So, coming to an end with the book of Revelation, Então, chegando aqui a um término no livro de Apocalipse, 3:14 to 22. capítulo 3, versículo 14 a 22. The angel of the church in Laodicea writes, "These are the words of the Amen, the faithful and the true witness, the ruler of God's creation. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Este diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. E sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá fores frio ou quente. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I'm about to spit you out of my mouth." Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. And now we can see in verse 17 again, this last day church. Here it says in verse 17, "You say, I'm rich, I'm acquired wealth, I do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind and naked." Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. I counsel you to buy from me gold refined in fire, so that you can become rich, and white clothes to wear, so that you can cover your shameful nakedness, and salve put on your eyes, so that you can see. E aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha de tua nudez. In verse 19, we clearly get an answer. Here it says, "Those whom I love, I rebuke and I discipline, so be earnest and repent. Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in, eat with that person, and they with me." Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. And I quickly want to commend this verse, because he says, "Those who am I love, I rebuke and discipline." That means if we are not tested, they're probably, we're not loved so much. So because we are loved, we are tested. E quero deter um pouco sobre aqui do versículo 19, onde diz que todos quanto eu amo, eu repreendo e castigo. Se calhar isso é a prova de realmente o seu amor por nós. And the last verse here, "To the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father on his throne. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches." Ao que vencer, lhe concederei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. But how can you be victorious? Mas como podemos ser vitoriosos? When you overcome a test, Quando passamos por um teste, when you win a test, quando somos aprovados nesse teste. then we are victorious. Então aí somos vitoriosos. And then the bride comes together with him, with Jesus, and his throne. E então a noiva se vem acerca de Jesus, a ele e no seu trono. It's like the wife that comes together with the husband
in this house and spend the time together. É como a esposa quando chega em casa e passa esse tempo com o seu esposo. So there is a great test, E então há um grande teste. and I believe it's shortly before Jesus comes back. E eu creio que será muito logo antes mesmo de Jesus voltar. And we need to be aware that Jesus uses this time to purify his pride. E precisamos estar despertos para que, como Deus usa este texto neste tempo para a sua noiva. And we need to be prepared because he's coming soon. E precisamos estar preparados porque Ele prontamente voltará. We know the story of the 10 virgins, Conhecemos a história das 10 virgens and 5 of them, they were also virgins, but they were not prepared. e 5 delas eram virgens, mas não estavam preparadas. They did not overcome the test. Elas não passaram no teste. So if we are sleeping in this time, E então, se estamos adormecidos neste tempo, we will miss him. nós não vamos ter ou passar por ele. And I want us to be awake that, or to be also aware that this easy time of pleasures, E quero chamar a atenção para que neste tempo de prazer, coisas fáceis, which is actually the best time the mankind ever had on this planet when it comes to easy living on this planet, e isto faz jus ao tempo de maior abundância e coisas boas que o homem pode ver aqui na Terra. and for many people it feels like this is heaven on earth. E para que muitos eles se sentem ou sentem que isto é o céu aqui na Terra. Is a great test. Mas isso é um grande teste. And for me it's always very hard, how can we address the people that are in this test? E para mim a questão é como é que eu posso dizer em relação a estas pessoas que estão neste teste. To make them understand that this is the test and they are about to fail. Para fazê-los a ver de que estão num teste e que vão falhar. Because I don't want to be in a competition with this world and try to bring a better entertainment. Porque eu não quero estar numa competição com o mundo e trazer um entretenimento ainda melhor. I want the people to understand that they need to come in church because of Jesus, not because of me and not because of the entertainment. E eu quero que elas percebam que elas não devem vir à igreja por causa de mim ou por causa do entretenimento, ou devem vir por causa de Cristo. But in front of my eyes I see many people in this test and they're not doing so well. E dentro dos meus olhos vejo tantas pessoas que estão passando por este teste e não estão a ter o desempenho que devem. Because when the bad times come again, Porque quando os tempos maus vieram novamente, then many would say, "Oh, Jesus, we need to go to church again." muitos dirão, Jesus, nós precisamos voltar à igreja outra vez. But then the time is gone when they could prove Jesus that even in the good times they will love him and worship him and give honor and glory to him. Mas também depois aí veremos se darão a ele o louvor e a glória. So this testing time of wealth and prosperity gives us the chance to show God how much we really love him. Então este tempo de teste de coisas boas é uma prova, ou podemos provar a Deus se realmente o amamos. That he is so much more of value than all these other things. Se ele de facto é de maior valor do que todas essas outras coisas. And I will end this with a word that I yesterday put on Facebook. E vou terminar com uma mensagem que eu ontem pus no Facebook. If only we as Christians would love Jesus half as much as we love ourselves, Se nós apenas amássemos a Cristo a metade daquilo que nos amamos a nós mesmos, all churches would be full. todas as igrejas estariam cheias. Because the Bible teaches us that in these days Porque a Bíblia nos ensina que nestes dias we will be lovers of ourselves. seremos amantes de nós mesmos. And this very often happens only when it's easy. E isto somente acontece quando as coisas são fáceis.
in very easy times. em tempos muito grandes. And it also refers to the statement that is written in the New Testament, E isto está associado àquilo que está escrito no Novo Testamento, that when Jesus comes back, que quando Jesus voltar novamente, it will be in the days of Noah, será como os dias de Noé, where people will build a lot of houses, onde as pessoas vão construir muitas casas and there will be a lot of marriages. e se vão casar, dar-se em casamento. So it will be in these good times. Então será nestes tempos